Olá, tudo bem com você? Estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante. Eu vou responder para você como julgar as profecias. Será que nós devemos julgar a profecia? Ou será que nós devemos julgar as pessoas? Será que a Bíblia nos dá respaldo para julgar profecias? Se você ficar comigo até no final desse vídeo, você vai descobrir essas respostas e você vai estar respaldado biblicamente para analisar todas as pessoas que vierem falar com você no nome de Deus. Você vai saber analisar se isso está vindo de Deus ou se está vindo do Satanás. Então fique comigo até no final desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, compartilhe essa mensagem, se inscreva, ative as notificações e comente aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Eu sou Angelita Caio, sou teóloga e estamos aqui aprendendo junto com o nosso Senhor Jesus. E falando de coisas espirituais, nós precisamos do elemento principal que é o nosso espiritual. Então, primeiramente, nós vamos falar com o nosso Deus, pedir a Ele que nos ajude nesse entendimento, nos ajude a abra os nossos olhos espirituais, abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender a palavra dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais um dia estamos aqui diante da Tua presença. Nós viemos primeiramente pedir perdão pelas nossas falhas, perdão por tudo que nós temos feito que tem te entristecido. E queremos colocar esse estudo, Pai, nas Tuas mãos, pedindo que o Seu Espírito venha nos abençoar com entendimento, com discernimento da Sua palavra, porque nós estamos aqui para aprender cada dia mais com o Senhor e a cada dia nós estarmos diante da Tua presença para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro entregando esse estudo nas Tuas mãos e peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu quero conversar com você sobre 4 pontos, né? 4 pontos que nós devemos entender para nós podermos analisar as profecias bíblicas. E vamos lá. O primeiro ponto que eu quero analisar com você é que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, onde o espírito do anticristo já está influenciando muitas pessoas. Eu quero provar para você isso na Bíblia. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Eu vou ler para você. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão, preste atenção, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, olha, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Olha o conselho da palavra de Deus. Aqui, a palavra de Deus está dizendo que nós estamos já vivendo os últimos dias. E esses últimos dias serão dias muito difíceis, onde haveriam pessoas com essas características. Essa característica, ela já aponta para o anticristo. O anticristo é aquele que vai reinar aqui nessa terra durante um tempo. Só que o espírito dele, ele já está sob a atmosfera. Ele já está reinando sobre algumas pessoas. Todas essas características que eu falei aqui, talvez, se nós analisarmos a nossa vida, pode ser que alguma delas esteja sobre nós. E qual que é o nosso papel? Nossa, será que então se está uma característica dessa sobre mim, será que agora eu não sou mais de Deus? Não, não estou falando isso. Estou falando que
pelo Espírito dele já está reinando, nós precisamos vigiar. Nós precisamos sempre estar diante de Deus, pedindo que Deus sonde o nosso coração, que Deus sonde a nossa vida, que Deus nos mostre, que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos nos analisar se há realmente isso em nossas vidas. Tá certo? Então, o primeiro ponto que a gente precisa analisar é esse tempo difícil e se na minha vida e na sua vida tem essas características. O segundo ponto que nós precisamos analisar é que, por causa do aumento de tanta maldade no mundo, o amor iria esfriar. E nós estamos vivendo isso. O amor de muitos vai se esfriar, mas ainda há uma esperança. Aquele que permanecer firme, ele será salvo. Firme no quê? Firme na palavra de Deus. É só a palavra de Deus que pode nos dar firmeza. Não tem outro direcionamento, não tem outra alicerce, não tem outra rocha aonde nós possamos nos segurar. Somente a palavra de Deus nos mantém firmes, nos mantém na rocha. Olha só o que diz lá em Mateus 24, do 11 ao 13. Muitos falsos profetas, olha aqui, vamos analisar certinho para a gente responder a pergunta da profecia. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. O segundo ponto que nós precisamos analisar é que as profecias virão de pessoas que está sob a influência do anticristo. Eles se levantarão como falsos profetas, como diz aqui o versículo, e vão enganar a muitos. Eles vão vir em nome de Deus com revelações que não são de Deus, mas eles vão falar que eles são de Deus. E eles vão adivinhar, a Bíblia fala que eles vão adivinhar, porque eles estão com o espírito do Satanás, do anticristo. O Satanás, ele sabe também das nossas vidas, não tanto quanto Deus. Deus é soberano, Deus sabe tudo a nosso respeito. Mas o que mais sabe da nossa vida depois de Deus é o Satanás. Sabe por quê? Porque ele anda ao nosso derredor. Ele não pode nos tocar porque nós somos filhos do Pai. Os anjos do Senhor estão nos protegendo. Porém, ele fica ao nosso derredor, observando a nossa vida o tempo todo, para saber o nosso pecado. E aí é onde que ele nos pega. Quando nós pecamos, ele começa a nos acusar. E se não há uma vida de arrependimento diante do Senhor, aí sim nós começamos tanto ser do Satanás, como ser usado por ele. E olha, não vá se vangloriando não, porque a Bíblia diz que todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Não cabe a nós julgar pessoas. Eu falei lá no início, será que nós temos que julgar pessoas? Não é pessoas que a Bíblia nos ensina a julgar. A Bíblia nos ensina a julgar a profecia, ou seja, a fala da pessoa. E a Bíblia nos ensina também a julgar os frutos. Vocês vão conhecer a pessoa pelos frutos. Os frutos dela vai fazer você conhecer se ela é de Deus ou se ela não é de Deus. Então, se você sabe dessas coisas, isso já te dá um norte para você analisar se aquilo que vieram falar para você é do nome de Deus ou se está vindo do Satanás. Olha só o respaldo maravilhoso que está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza, está falando da profecia aqui, ó. Mas o que profetiza fala aos homens. Olha só o que a profecia faz. Ó, vou repetir o versículo. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Esse é o funil pelo qual toda palavra que vier a ti e falarem que for de Deus, você precisa passar essa palavra por esses 3 funis. Essa palavra que te falaram, chegaram para você e falaram, olha, o Senhor está me revelando
que a sua vida é isso, que você é isso, isso. Escute e analise. Julgue a profecia. Essa profecia te edificou em alguma coisa? Essa profecia te exortou, ou seja, ela corrigiu alguma coisa na sua vida? Ou ela te consolou? Ou aconteceu as três coisas juntas? Se for nesse direcionamento, essa profecia é do Senhor. Aguarde que tudo vai se cumprir. Mas se passou pelo funil, não te edificou, essa profecia ela veio atrapalhar você, ela veio te deixar confuso, ela veio te deixar você ficar com raiva de outra pessoa. Ela veio para atormentar a sua paciência, a sua vida. Ela veio te revelar coisas que te fez ficar com medo, que te fez ficar com o coração aflito. Isso não é de Deus. Não é de Deus. A própria Bíblia fala. Eu vou falar mais outro versículo para você, que está lá em 1 Coríntios 14, 33, que diz assim, ó, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, se você recebe uma profecia que te deixa toda atordoada, se você recebe uma revelação que condena outras pessoas, você analisando esses versículos, você acha que isso veio de Deus? Eu vou te dar um exemplo de uma profecia de uma revelação. Quando Davi, ele adultera com Batseba, ele arma um plano para matar Urias e o plano dá certo, ele mata. Só que só ele sabia disso. Só ele sabia disso. Só que Deus, ele vê todas as coisas. E Deus, ele levantou o profeta. E o profeta foi e confrontou Davi. O profeta foi e contou uma história para Davi. Uma história de ovelhas, de cordeirinha. Ele falou para o Davi, olha Davi, tem um homem rico, que tinha muitas cordeirinhas, e tinha um pobre que tinha só uma cordeirinha. E esse homem rico, ao invés de pegar a cordeirinha dele e comer a cordeirinha dele, ele não fez isso. Ele matou a cordeirinha do outro e comeu a cordeirinha do outro, que era pobre. O que se deve fazer com esse homem, Davi? E aí Davi fica furioso, Davi fala assim, e esse homem tem que morrer. E aí o profeta revela para ele, esse homem é você. É você. E aí, olha o que a profecia fez. A profecia fez Davi se arrepender. Davi se arrependeu do que ele fez. Ele fala, eu pequei contra o Senhor. E aí o profeta fala, você pecou, você vai sofrer as consequências do seu pecado. Mas o Senhor te perdoou por causa do seu arrependimento. Mas as consequências você vai sofrer. E sabe o que aconteceu com a casa de Davi? A casa de Davi, daí para frente, foi uma catástrofe em toda a família dele por causa desse pecado. Mas Davi foi exortado, ele foi corrigido, porque ele pensou que ninguém sabia do pecado dele, mas Deus sabia e Deus confrontou ele. Ele foi edificado, por quê? Porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E as mãos de Deus não saiu da vida dele. Ele foi classificado como um homem segundo o coração de Deus, apesar de todos os pecados dele. Por quê? Porque ele tinha uma vida de arrependimento. Ninguém de nós somos santos. Ninguém de nós pode julgar o outro. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é julgarmos a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e se coloque diante de Deus. Mas o que vai acontecer com o falso profeta? O falso profeta é o Senhor que vai tratar com ele. Isso não cabe a nós. Não estamos aqui para julgar pessoas. Mais uma vez eu vou repetir isso e que fique muito claro para você. Você não pode julgar pessoas. Julgar pessoa é muito sério. Odiar uma pessoa é muito sério. Odiar uma pessoa é cometer um pecado de assassinato. A Bíblia fala que quem odeia é assassino. Olha só. Quanto que é grave isso? O quão grave é o Senhor coloca na palavra dele que é grave a nós
acharmos que nós somos melhores do que os outros, né? Então eu termino essa pequena meditação te dando essa receita bíblica para que você não seja enganado. Primeira coisa, analise sua vida. Anote esse versículo que nós lemos de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, e analise a sua vida. Vê se tem alguma dessas coisas aqui na sua vida. Se tiver, caia de joelhos diante de Deus. O Senhor pode te ajudar. Lembre-se que vai ter muitos falsos profetas. Nós estamos vivendo esse tempo. Vai existir falsos profetas. Mas nós temos que saber analisar a profecia. Lembre-se bem, a profecia e não o profeta. O profeta você entrega ele para Deus. Mas a profecia você analisa. E você não precisa falar para ele. Guarde para você, analise. Olha, isso daqui não é de Deus, eu vou deixar aqui no cantinho e que o Senhor tome conta dessa pessoa. Que o Senhor abençoe essa pessoa. A palavra de Deus diz que é para a gente orar pelas pessoas, não julgar. E o último, que você tenha sempre no seu coração que tudo que causar confusão na sua mente não veio do Senhor. Porque o Senhor não é um Deus de confusão, e sim um Deus de paz. Então, que o Senhor te abençoe com essa palavra, que essa palavra fique no seu coração e que você aprenda a analisar as profecias. Nós vamos viver tempos piores ainda do que estamos vivendo. A palavra de Deus já disse isso. Não vai ser surpresa para nós. Então, nós temos que nos preparar. Nós temos que nos fortalecer na palavra de Deus. Só assim nós vamos conseguir ficar firmes e permanecer até o fim. Que Deus te abençoe e que esse entendimento fique no seu coração, na sua mente e que você possa transmitir esse conhecimento para muitas pessoas, porque essa é a palavra de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de ativar o sininho e compartilhar essa mensagem. Te espero no nosso próximo encontro. Deus te abençoe.